Boa noite, povo abençoado de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um curso que nós estamos ministrando aqui, né, online. E que Deus abençoe, que você tenha um proveito muito bom, né? O livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia. E eu falo que o profeta Isaías é um profeta apocalíptico e messiânico. Então, nesse livro, nós vamos aprender sobre o passado, o presente, o futuro, o apocalipse, o que existia antes de existir terra, que muitas pessoas não sabem, né? Esse mundo espiritual que existia antes, que é muito importante, porque o primeiro pecado, Acabei de pôr sua chuteira lá fora, tá fedendo, tá? ele não acontece na terra. O primeiro pecado, ele acontece no céu, né? Com a queda de Lúcifer. Então, antes de existir terra, o que existia, né? Vamos então caminhar aí na Bíblia, né, para a gente dar início a esse curso e dizer que eu creio que você vai aprender muita novidade, né, no livro do profeta Isaías. Muitos ensinam, né, somente o contexto histórico do livro. Nós vamos aprender o contexto histórico, geográfico, arqueológico, escatológico, espiritual, né, geográfico e cultural do livro. Nós vamos ver o livro em todos os aspectos. Exemplo, Isaías vai falar de uma serpente voadora. Mas o que é isso, serpente voadora? Ah, vem a serpente voadora. Então você tem que entender sobre a cultura do Egito para você entender o que é uma serpente voadora. E lá no Apocalipse fala que o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, olha só, serpente voadora é dragão. Então o aspecto cultural, coração de pedra, eu vou tirar o seu coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Isso também é do Egito. Nós vamos aprender que na cultura egípcia, o coração da pessoa é pesado na balança de Osíris. Então a Bíblia ela tem um aspecto cultural que a gente tem que saber para ter o entendimento correto, usando também a língua original, o hebraico. Né? Depois eu vou ensinar vocês a mexer com a Bíblia em hebraico online. Mexer como, pastor? Você saber a palavra. Você vai clicar na palavra em português, vai te dar o hebraico e a tradução correta daquela palavra, para não ter confusão. Então, a primeira coisa, eu indico para você uma Bíblia revista e atualizada. Né? Se você puder adquirir uma Bíblia revista e atualizada, para a gente não ter disparidade quanto às traduções. Né? A que eu uso é revista e atualizada. Eu uso desde o ano de 1996, né? Essa versão eu gosto muito. Já li outras versões, mas essa é que eu gosto mais. Então, Isaías, todo nome no hebraico ou no português que você vê que termina em El ou Iá, se refere a Deus. Exemplo, Daniel, Deus é o meu juiz. Rafael, Deus é a minha cura. Iá também. Miqueias, ó, Deus é meu rei. Isaías, Deus é a salvação. Ó, Yashiahu em hebraico. Então, o nome dele diz qual que é o significado? Deus é a salvação. Yeshua, a salvação de Deus. Yehoshua, que é Josué, Deus salva. Então, ele profetizou, né, esse profeta, entre 765 a 681 a.C., durante o reinado desses reis de Judá. Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Então, ó, isso que você está vendo na tela, eu fui ver a caverna do qual foi encontrado. Nós temos o livro de Isaías com 2000 anos no museu em Jerusalém. Então, esse rolo foi encontrado o livro completo do profeta Isaías. E se você entrar na internet e colocar Scroll Qumran, que é o rolo do Mar Morto ou o pergaminho, e você colocar o mouse, vai traduzir para você no inglês ou hebraico. Isso é algo sensacional, porque Deus ele está se manifestando à humanidade, quanto mais vede que o tempo se aproxima. Qual livro que nós temos de 2000 anos? Se você pegar a sua Bíblia e acompanhar, o manuscrito de Isaías é idêntico. 95% idêntico. Então a história de Isaías começa lá atrás. Eu tenho que entender o contexto histórico
antes de entrar no livro. E todos aqui já ouviram falar do rei Salomão. Salomão começou a reinar com 17 anos. E ele pediu a Deus sabedoria para conduzir o povo de Israel. E Deus deu a ele sabedoria e deu também riqueza, igual nenhum homem jamais teve. Salomão escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, escreveu também alguns salmos. Então foi um cara muito sábio. Infelizmente, Salomão se corrompeu e a causa da época do profeta Isaías, dos cativeiros, a culpa é de Salomão. Por quê, pastor? Porque Salomão desvirtuou dos caminhos do Senhor. Olha aqui na tela, você vai ver aqui, ó. Esses são os impérios. O primeiro aqui que você está vendo, né, é de Saul, rei Saul, o primeiro rei de Israel. Quando o povo pede um rei, Saul tem esse reino. Esse aqui em roxo, aqui, ó, é de Davi. E esse expandido até aqui, ele é o império de Salomão. Você fala, mas um império desse tamanhozico? Esse pedaço de terra que você está vendo é do tamanho do estado de Sergipe e Pernambuco, mais ou menos. Capaz de ser menor. E por que Salomão se transformou num império? E o que isso tem a ver na história de Isaías? Vamos comigo em 1 Reis 11. Abre a Bíblia em 1 Reis 11. Aliás, antes, né? Vamos orar. Eu não orei. Que você seja muito bem-vindo, né, a esse curso. Que seja de grande proveito para você, para o seu crescimento espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida desses alunos nas tuas mãos. Eu declaro que a minha dependência ela é 100% no Senhor e do Senhor. Por isso convém que o Senhor cresça, que eu diminua e que somente o teu nome seja glorificado. Que o Senhor faça nessa turma homens e mulheres de Deus, pessoas cheias do teu espírito, obreiros e obreiras que não têm nada do que se envergonhar, que manejem bem a espada do Espírito, que é a tua palavra. Eu te agradeço pelo privilégio que é te servir e ensinar no nome de Jesus. Meu nome é Pastor Rodrigo Santana, eu também nem me apresentei. Fui professor de seminário do ano de 2009 até o ano de 2023, né? O primeiro ministério meu é ensino, né? Mexo com a língua original, já fui 3 vezes a Israel, sou professor também de arqueologia bíblica. Então, eu creio que a nossa caminhada vai ser muito proveitosa, não esquecendo que a minha dependência, ela é 100% de Deus, do Senhor, do Espírito de Deus. Então, vamos lá em 1 Reis 11. Se você achar que o ritmo está muito rápido, você pode falar que eu diminuo um pouco o ritmo, tá? O intuito é que você aprenda. 1 Reis, capítulo 11. Como que Salomão se transformou num império? E qual que é a influência disso na época de Isaías? Ó, lembrando que Salomão é do ano 970 a 931 a.C. E Isaías é do ano 748. Vamos continuar. Olha 1 Reis, capítulo 11, verso 1. Ora, além das filhas de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverterão o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Ele fez aliança com mulheres estrangeiras, com povos pagãos. E depois você vai anotar o dever de casa, Deuteronômio 17, e você vai ler que todo rei de Israel era obrigado a fazer uma cópia da lei
na mão para falar para Deus que ele não sabia. Então ele sabia o que estava fazendo. O que vai trazer a consequência disso? Vão comigo no verso 5. 1 Reis, capítulo 11, verso 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiriço a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, aos quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Lembrando, Moloque é sacrifício humano. Moloque é sacrifício de criança. Possivelmente, mulher de Salomão sacrificou filho a Moloque. Isso vai trazer a ira de Deus. Então Deus, ele vai aparecer para Salomão pela segunda vez e vai falar com ele: ó, eu não vou tirar o reino da sua mão por amor a Davi, meu servo, seu pai, mas eu vou tirar da mão do seu filho. Então, o que era um império consolidado, que Davi deixou, eliminou os feiticeiros, comprou o lugar onde ia ser construído o templo de Deus, Salomão criou um sincretismo religioso e fez todo o povo seguir a deuses pagãos. O livro de Isaías, ele é tão atual que a igreja hoje está retornando a essa época. Nós temos que prestar atenção nas escrituras. Esse povo é o povo separado de Deus. E criaram sincretismos religiosos. E Deus, ele vai trazer a correção dele sobre esse povo para que eles retornem para o Senhor. O que nós estamos vendo hoje no meio evangélico é também sincretismo com muitas coisas do mundo. Coisas que aos olhos de Deus são abomináveis, mas estão sendo aceitas como normais no nosso meio. Então vamos continuar o livro de Isaías, né? Então o reino vai ser dividido. E o que Salomão trouxe para aquele povo? Idolatria. Por que o reino vai ser dividido? Eles vão adorar ídolos. Eles vão amar as riquezas. E eles não vão ter misericórdia dos pobres, das viúvas e dos necessitados. Você quer chamar a ira de Deus num lugar? Mexe com criança, com pobre, com viúva, com missionário e com homem de Deus verdadeiro. Primeiro alvo do diabo são as crianças. Porque abre rapidamente aí a sua Bíblia em Mateus 18:10. A Bíblia fala em Mateus 18 que é melhor você suicidar do que fizer tropeçar a um pequenino, a uma criança. O nosso país hoje estão querendo passar a lei de aborto. Isso é terrível. Em nome de Jesus, nós temos que orar para que esse tipo de lei não passe no nosso país. Isso chama a ira de Deus no lugar. Olha em Mateus 18:10, né? A Bíblia não chama de anjo da guarda, não existe esse termo na Bíblia. Mas as crianças, olha aqui, vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Quem está falando isso é Jesus. Olha o verso 6. Volta um pouco atrás no verso 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho
e fosse afogado na profundeza do mar. Ou seja, melhor o suicídio do que aprovar uma lei de aborto num país. Só a misericórdia, para Deus ter misericórdia do nosso país. Então, o povo de Israel, que era o povo chamado para ser santo, largou a santidade, foi para a idolatria. Desculpa, o senhor está falando de Reis, de Primeira Reis ou de Isaías? Eu agora, Isso que... Primeira Reis. É. Não entrei em Isaías ainda não, tá? Estou fazendo um prelúdio, viu? Desculpa. Não tem problema não. Então, o que acontece? Né? O povo criou um sincretismo religioso e abandonou a santidade. Para entender o chamado de Israel, nós temos que voltar lá no deserto, quando Deus chamou eles e fez uma aliança com eles. Abre comigo a Bíblia em Êxodo, capítulo 19, verso 5. Lembrando que você vai ter essa aula gravada para você assistir quantas vezes você quiser, anotar, estudar. Você vai ter ela nas suas mãos. Êxodo 19, 5. Lá no deserto, Deus chama Moisés e fala para ele o seguinte: se o povo, tem um se, ó, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdócio e nação o quê? Santa. Nação separada, sem idolatria, sem o mundanismo, mas um povo exclusivo de Deus. E você? Você é o quê? Quando você põe o mundo para dentro da sua casa, na sua vida, é a mesma coisa que eles estão fazendo. Abre comigo 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Qual que é o seu chamado? Santidade. Seu chamado é santidade. Levar a palavra viva, Jesus. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Então entende, toda a história de Israel tem um propósito. Vou te dar outro dever de casa. 1 Coríntios capítulo 10. Você vai ler do 1 até o 15. Tudo isso que está escrito é para nosso ensinamento, para que a gente não cometa os mesmos erros e para que a gente acerte no mesmo acerto. Pois não, Bruno? Professor, muito boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, irmãos. O primeiro para casa eu não consegui pegar a referência, eu posso repetir, por gentileza? Deuteronômio 17. Qual que é a obrigação do rei de Israel? Qual é a obrigação dele? Salomão pecou consciente, tá? Do que ele estava fazendo. Vamos continuar, Perfeito. então? Muito obrigado. Nada. E nós vamos chegar em Isaías, sabendo. Então, ó, o que você está vendo aqui do lado esquerdo, aqui, ó, é as 12 tribos de Israel na época de Josué, quando foram divididos. Então, isso aí eram as 12 tribos na época de Josué. E o que você está vendo aqui do lado é o que vai acontecer com as 12 tribos. Presta atenção. 10 tribos do norte aqui, ó. Você vai guardar isso, porque isso vai repetir no livro todo. 10 tribos do norte, amarelo, chamado Israel. Presta atenção. Você não pode esquecer isso. Casa de Israel, tribos do norte. Casa de Israel, Efraim.
É chamado de Efraim, porque Efraim é o cabeça, é o líder das tribos do norte. A capital, Samaria. Lembra do samaritano, da época de Jesus? Então aqui, ó, a capital, Samaria. Então o reino, por causa de Salomão, é dividido. Qual que é a tendência de um reino dividido? Não subsistir. Sumir. Porque a força é dividida. Hoje, no nosso meio, nós temos muitas divisões doutrinárias. Por isso a igreja é fraca. Porque não pensa no mesmo alvo que é Jesus. Então, as divisões, a minha igreja, a sua igreja, a igreja dela. O que Deus queria em Israel era unidade e Deus ser o rei deles. E eles escolheram um rei humano. E aí começou a caminhar para o buraco. Então, aqui, ó. O primeiro rei desse lado é Jeroboão. Esse homem foi um homem ímpio. Ou seja, depois de Salomão, Salomão morre, Jeroboão herda as 10 tribos do norte. Ele põe um bezerro de ouro em Betel e Dan, para que o povo não descesse até Judá. Então ele queria que o povo das 10 tribos ficasse aqui. O que ele faz? Idolatria. O bezerro de ouro famoso, um em Betel e um em Dan. O filho de Salomão, Roboão, vai herdar 2 tribos. Quais tribos? Judá e Benjamim. E vai ser chamado, presta atenção. Então as tribos do norte, só para relembrar, ó. Tribo do norte, casa de Israel ou Efraim. Tribo do sul, casa de Davi, casa de Judá ou Judá. Então agora eu tenho a divisão. Ó. Tribo do norte, capital Samaria, casa de Israel ou Efraim. Tribo do sul, Judá, casa de Davi ou casa de Judá, capital Jerusalém. Lembrando que Salomão construiu o templo. Então esse é o aspecto geográfico, político da época. E o que vai acontecer? Vamos continuar caminhando. Vamos ver o que vai acontecer. O que você está vendo aí, ó, na tela, são os reis. Então, aqui, ó. Esse aqui é o sumo sacerdote, Abimeleque. Entra a monarquia, rei. Lembra do Saul? Vem Isbosete, filho dele, Davi, Salomão. E aí vem essa reca de rei em Israel. O reino do norte, ó. Vem essa reca. Até o cativeiro assírio. Quando Isaías começa a profetizar, é de Jeroboão II para cá, tá? Jeroboão II para cá, vem Isaías. E em Judá, nós temos esses reis. E Uzias, que vai aparecer no capítulo 1 de Isaías, está aqui, ó. Depois dele, Isaías vai profetizar, presta atenção, em Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. São esses os reis do qual o reino do sul que Isaías vai profetizar. Vamos continuar então. Os profetas. O que existe? Ó? Eu tenho profeta na Bíblia. Presta atenção. Antes do exílio, antes deles serem levados pelo exílio, eu tenho profeta durante o exílio e tenho profeta pós-exílio. Exemplo. Malaquias é um profeta depois que eles já haviam voltado do exílio. Isaías é um profeta antes do exílio. Ezequiel é um profeta durante o exílio. Nós vamos aprender, você não precisa ficar preocupado, não. O que eu estou falando aqui vai ser repetido muitas vezes. Né? Só estou te dando uma noção para sua mente abrir, para você entender o contexto. Então, você vai anotando, depois você pode ver o vídeo também, de novo. Então, aqui eu tenho os profetas. Agora, alguns desses profetas profetizaram junto com Isaías, na mesma época. Aqui, ó. Nós temos, então, ó,
o reino do norte e o reino do sul. Isaías profetizou aqui, ó, no verde, Isaías. Quando ele profetizava no verde, Amós, Oséias e Miqueias profetizavam na mesma época. Então, se eu ler o livro de Amós, Oséias e Miqueias, são contemporâneos de Isaías. Lembrando que esses dois profetizaram na casa de Israel. E esse profetizou junto com Isaías na casa de Judá ou na casa de Davi. Então é interessante para você ter o contexto, que às vezes você vai ler a Bíblia e quando você for ler Bíblia hoje, você já vai saber que quando falar desses profetas, você está falando do mesmo período que Isaías profetizava. Então até aí eu ainda não entrei no livro, eu estou te mostrando os contextos para você poder entender o livro. Não adianta sair lendo o livro sem entender que Salomão fez o povo ir para a idolatria, sem saber que o reino foi dividido, sem saber que o povo não se arrependia, tá? Deus mandou Eliseu, Elias, antes de Isaías, Eliseu e Elias. Eles não se arrependeram. Não se arrependeram. Vamos continuar. Então o profeta Isaías, o que ele é, hein? Ele é um profeta ou é um vidente? Será que existe vidente na Bíblia? Ou isso é coisa do espiritismo kardecista, da Umbanda? Na realidade, o diabo copia as coisas de Deus. Eu vou deixar um que você acha que é profeta se apresentar para você. Eu acho que a melhor apresentação é da própria pessoa. Eu quero que você abra comigo a Bíblia. Abra aí comigo agora. 1 Samuel 9. 1 Samuel, capítulo 9, verso 9. 1 Samuel, capítulo 9, verso 9. Antigamente, indo alguém consultar o Senhor, dizia: vamos à casa do vidente, porque os profetas de antigamente eram chamados videntes. Agora olha comigo o versículo 18. 1 Samuel 9, 18. Então Saul se chegou a Samuel e perguntou: mostre-me, peço-te, onde é a casa do vidente? Samuel respondeu: eu sou o vidente. Olha aí, o que Samuel é? Vidente. Misericórdia. Qual que é a diferença de um profeta para um vidente? Ou é a mesma coisa, hein? É interessante, porque a Bíblia diz a diferença. Eu vou te mostrar ainda mais um vidente na Bíblia para você ver. Abre comigo 1 Crônicas. 1 Crônicas 21. O ritmo tá bom? Tá tranquilo? 1 Crônicas 21, 9. 1 Crônicas 21, 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo... Aí, ó. Davi andava com um vidente particular. Gade, um vidente. Você sabe qual que é a diferença? Você está curioso para saber? Eu vou te falar. Vidente é uma pessoa que tem visão e Deus fala com ele direto. Como que Deus fala com ele? Fala assim: vai lá e diz para fulano. Vai lá e fala para Beltrano o que eu estou te mandando. Isto é um vidente. Agora, vamos pensar um pouco. Vamos pensar, vamos analisar as escrituras para definir o que Isaías é. Ó, João Batista. O que Jesus falou de João Batista? João, nascido de mulher, não tem profeta maior do que João. Aí eu te falo, o que João trouxe de mensagem de Deus assim diz o Senhor?
João profetizava o que está na Bíblia. Ó, esse aí é aquele que está escrito. Esse aí é o que está escrito. Esse é o Cordeiro de Deus. João falava o que está escrito nas Escrituras. Então, você sabia que o dom que Deus quer que você tenha hoje é profecia? Sabia? Que é o melhor dom para você ter hoje, depois do amor, lógico, é a profecia. E a Bíblia diz isso, que você deve buscar a profecia. Mas você tem que saber o que é profecia. Porque você sabe o que é evidência e profecia. Abre comigo a palavra. Todo o curso é baseado na palavra. Quando for tradição, cultura, eu vou falar. Agora, o que eu afirmo, as coisas que eu afirmo, estão na palavra. É regra de fé, é Bíblia. Abre comigo 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, né? Vamos ver o que Paulo indica a você buscar com zelo, buscar no joelho. Verso 39. 1 Coríntios, eu vou te falar o que é profecia daqui a pouquinho. 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outra língua. Então, ele está mandando você buscar com zelo qual o dom? Profecia. Quem profetiza é superior ao que tem dom de línguas. Agora, o que é profecia? Volta aí em 1 Coríntios 14, verso 2. 1 Coríntios 14, 2. Vamos ver o que é profecia. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ao verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Você sabe o que é isso? É quando eu abro a Bíblia e a Bíblia fala com você. É quando a palavra te edifica, te exorta e te consola. E por que esse dom ele é sensacional? Porque ele gera vida. Ele gera vida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, quando eu prego a palavra e ela vira profecia, como assim? Ah, eu estou sentado lá no banco, você fala, o que o pastor Rodrigo falou nesse curso serviu para mim. Isso é profecia. Ah, eu preciso mudar de vida, porque eu entendi que o povo de Judá estava na idolatria. Eu preciso mudar a minha vida e voltar para o caminho do Senhor. Isso é profecia. Porque você está escutando a palavra e a palavra está te edificando, exortando e consolando. Como que você vai ser um profeta se você não conhece a palavra? Impossível. Impossível ser um profeta que não conhece a Bíblia. A profecia, ela é na palavra. A profecia ela é baseada na palavra. Agora, a evidência não. A evidência é assim diz o Senhor. Isso é evidência. E esse dom, assim diz o Senhor, está terrivelmente prostituído no nosso meio. Os crentes correm atrás de videntes, mas não buscam os profetas. Eles querem que Deus resolva os problemas deles num estalar de dedo. Então eu vou atrás daquela dona que eu quero saber se amanhã vai chover ou não. É um grande erro. Deus vai usar 95% para falar com você da Bíblia, da própria palavra. É interessante, abre comigo Hebreus capítulo 1, verso 1. Como é que Deus falava antigamente, como é que ele fala agora? Vamos ver. Ah, pastor, tem um homem ali, e ele vê o futuro. Ele é um vidente de Deus. Ah, eu vou lá na casa dele. Se ele for um vidente de Deus, ele vai atrás de você. Você não precisa ir, não. Ele vai pregar o dedo no seu nariz. Vai falar, assim diz o Senhor, misericórdia. Assim
diz o Senhor. E normalmente não é coisa boa não, tá? A maioria desses aqui é só pedrada. Quando Samuel chegava em algum lugar, depois dever de casa para você, leia 1 Samuel 16, de 1 a 5. As pessoas chegavam diante dele tremendo, de medo. Medo, porque ele é um vidente. Aquilo que ele falava acontecia na mosquita. Se ele falasse, você está morto, você está morto. Lê lá. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé. Então vamos ver aqui, ó, Hebreus capítulo 1, verso 1. Como é que Deus falava no passado e como que ele fala hoje comigo e com você? Como é que Deus fala comigo e com você? Vamos ver. Hebreus 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e os profetas aqui na minha tá entre aspas, que é evidente, ó, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ué, mas Jesus fala com você, ele aparece para você, pode até aparecer. Mas se você não sabe quem é Jesus, eu vou te apresentar ele, que às vezes você não sabe ainda quem é ele, né? Primeiro, vamos ver quem é Jesus, porque quem vai falar com você nesses últimos dias é Jesus. Abre comigo Colossenses, abre aí. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Quem é Jesus? Colossenses 1,15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê ele vê o Pai, porque ele é a imagem. Ó, Deus é espírito. E quando Deus quis se manifestar a alguém, ele manifestava através do Filho. Porque ele é espírito. Quem falou que ele é espírito? Você lê João 4. Jesus com a mulher samaritana diz que Deus é espírito. E ele veio em carne, Jesus. E é a imagem do Deus invisível. Agora, quem mais é Jesus, hein? É interessante que você já leu, às vezes, o Evangelho de João. Abre aí comigo João 1:1. Abre aí. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está ligado a Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. É uma coisa, assim, sobrenatural. Ó. Olha o que diz João 1:1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. Quem é Jesus? Fala. A palavra. Ele é a palavra. Então Deus vai falar com você através da palavra. Ele é, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Deus. Quem é Jesus? Essa palavra é ele, tá? Ele é a palavra. Será que outro apóstolo diz isso também? Abre comigo 1 João. Ó, esse estudo tem o intuito de ser um estudo bem mais profundo do que os tradicionais. Então, nós vamos caminhar na Bíblia para ir desvendando aquilo que está escrito no livro de Isaías, usando a própria Bíblia. Abre comigo 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso 7. Se você nunca viu a Trindade na Bíblia, você vai ver agora, os três. Ó. Pois há três que dão testemunho no céu. O Pai, a palavra. Quem é a palavra? Fala, Jesus. E o Espírito. E esses três são um. Tem a mesma essência, tem o poder, o mesmo propósito. O Pai, a palavra. O Filho é a palavra. Ele é a concretização de toda palavra. Nele reside toda a plenitude de Deus. Então, como é que Deus fala comigo? Através da palavra. Pode mandar um anjo? Pode. Jesus pode aparecer para você? Pode. Mas ele vai falar
95% através da sua palavra. Então, agora que eu aprendi o que é um profeta, o que é um vidente, eu tenho que definir o que é Isaías. Porque um profeta fala o que está escrito. Um vidente recebe mensagem direta de Deus e passa. E tem o quê? Visão. Abre comigo o livro de Números. E nós vamos entrar no livro de Isaías. Daqui a 1 minuto, vamos começar. Números. Capítulo 12. Número capítulo 12, verso 6. Vamos lá. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. A palavra profeta aqui é vidente, tá? Se no meio de vós há algum vidente, eu, o Senhor, falo com ele em visão, em sonho, fala com ele direto. Não tem meio termo, não tem meias palavras. Ele fala direto. Então, é um dom que pouquíssimas pessoas têm hoje e há muitos falsos profetas usando esse dom para te enganar, tá? Então você tem que tomar muito cuidado. Pastor, como é que eu sei que essa pessoa que falou para mim é de Deus? O jeito que ele falou tem que acontecer exatamente igual ele falou. Igualzinho. O que ele falar para você tem que acontecer. Não é eu tô vendo uma chave de um carro na sua mão. Então você pergunta qual que é a marca do carro e quanto é que eu vou receber ele. Ele vai dar pedaço? Tô vendo a chave de uma casa na sua mão. Quanto? Cadê a chave? Cadê quanto? Eu vou morar onde? Qual que é o endereço? Porque essa conversa fiada está enganando muita gente. Vamos continuar. Então, Isaías, o que ele tem? Vamos em Isaías 1. Aí você já vai definir o que ele é. Isaías 1. Visão. O que ele é? O que ele está tendo? Ele está tendo visão. Ele é um vidente. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele está tendo uma visão. E você tem que aprender a ler o livro de Isaías. Porque de uma hora, do nada, ele interrompe a narrativa. E ele entra com uma visão do futuro, do passado, do Messias. Do nada. De repente, o enredo do livro muda do nada. Fica assim. Você vai ficar aéreo. Vou te dar um exemplo rapidamente para você ver. Você vai começar a ler o livro aqui, você vai ter uma sequência, né? De acontecimentos, de coisas. Chega no capítulo 2, abre comigo Isaías 2:1. Olha como é que muda a frequência do livro imediatamente. De repente ele escreve: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. No meio da narrativa ele tem uma visão e ele relata essa visão. E se você não sabe que visão que é essa, nós vamos estudar possivelmente na outra segunda, o capítulo 2. Essa visão é do milênio. É do que vai acontecer na terra depois da vinda de Jesus, agora, da volta. Ele vai ter uma visão do povo judeu. O que vai acontecer com o povo judeu? O que vai acontecer com a igreja? A igreja vai ser arrebatada. E os judeus, que Deus cegou eles, o que Deus vai fazer com eles? Vai matar tudo, vai mandar tudo para o lago de fogo? Ou Deus tem um propósito com eles? Será que Isaías diz isso? Será que o apóstolo Paulo diz isso, que vai acontecer na volta de Jesus? Ele diz. E no capítulo 2 você vai ter uma visão. E outra coisa, sabe o que é muito legal? É que são vários profetas falando a mesma coisa. Então, quando você tem uma hermenêutica bíblica, é aquela que se repete em vários livros.
Então você tem aqui o Isaías capítulo 2, ele tendo uma visão. Zacarias vai ter a mesma visão dele. Jeremias também vai ter a mesma visão dele. Olha que coisa, hein? Vários profetas. Vamos continuar, então? Então, ó, o contexto do livro de Isaías, histórico, geográfico, olha lá. Ó. Essa cidade aqui é famosa. Eu vou te matar outra curiosidade que os crentes não sabem. Ó. Você está vendo aqui Nínive, Damasco, Samaria e Jerusalém. Samaria é a capital do Reino do Norte. Jerusalém é a capital do Reino do Sul. Damasco é a capital da Síria. É a mesma Damasco aí. Agora, Nínive não existe mais como Nínive. Hoje é chamada Mossul, no Iraque. Uma curiosidade desse povo. Se você não sabe, os demônios são territorialistas. Sabia que eles são territorialistas? É interessante que quando Jesus expulsa os demônios do Gadareno, ele pede para Jesus para ficar naquele lugar. Ó, não nos mande para o abismo, nos deixe aqui nesse lugar. E Jesus permite. Agora, Nínive, Mossul, hoje, é onde o Estado Islâmico age. Você sabe o que aquele povo faz? Eles cortam cabeça de cristão. Eles matam com degola, cortando cabeça aqui, ó. Você vai ver que esse costume é dos demônios que habitam nessa região, porque já é um costume antigo. Olha aqui no mapa para você ver. Ó. Principalmente cristão. Onde está a setinha aqui, ó, é a cidade de Jope, na praia aqui, ó. Quando você conhece a história de Jonas, presta atenção. Deus manda Jonas pregar aqui, ó. Dá 900 quilômetros, tá? E ele pega o barco e vai para cá, ó. Ele vai para cá. E aqui ele é atirado no mar. O peixe vomita ele aqui e ele tem que andar 900 quilômetros até chegar em Nínive. Curiosidade número 1. Por que aquele povo não degolou Jonas? Matou ele, igual ele tinha medo. Número 2, muitos cristãos acham que o peixe vomitou Jonas aqui, ó. Aqui não tem água, não, hein? Aqui não tem mar, não. É impossível o Jonas ser vomitado aqui. Ele foi vomitado aqui. E a fama dele, do homem que foi vomitado pelo peixe, correu aqui, ó, até ele chegar aqui. Você vai saber por quê. Então vamos ver Nínive. Nínive é o império. Durante o livro de Isaías, ele vai profetizar esse império, o crescimento desse império, e o próximo império, que é o Império Babilônico. Então eu quero que você veja aqui na tela um pouco, ó, o primeiro império da Bíblia é o Egito, tá? Egito. Depois do império do Egito, veio o império de Israel. Salomão foi um império, fez aliança. Depois do império de Salomão, vai vir o império assírio, que a capital é Nínive. Então eu vou falar desses 3, são 7, tá? E tem um que já está no nosso meio, um novo império, o império do anticristo. Se você não assistiu a live que eu fiz sábado, ela está gravada, eu vou estar aí no grupo, assista. Porque esse império já está em plena atividade dentro da sua casa, na igreja, nas famílias, nas mentes das pessoas. Vamos continuar então. Então, ó, quem era Isaías? Ele não é um Zé qualquer não, tá? Provavelmente ele era da descendência real. Seu pai, segundo tradição judaica, era irmão do rei Joás, primo de Uzias. Uzias é o rei. Então, Isaías, ele era um cara nobre. Ele tinha sangue azul nas veias. No Novo Testamento, presta atenção como é que esse cara é importante. Por que eu estou estudando o livro de Isaías? Olha só. No Novo Testamento, seu nome aparece 21 vezes, citado por Jesus várias vezes. E existem mais 400 citações do livro dele, no Novo Testamento. Eu sei o Novo Testamento, mas eu não sei Isaías. Você vai viajar. Porque 400 citações do Novo Testamento, mais 421, foram tiradas do livro de Isaías. Por isso, eu botei uma enquete para escolher qual livro que eles queriam estudar. Eles escolheram Isaías e fizeram uma boa escolha. Isaías, vou repetir,
é um profeta apocalíptico e messiânico. Ele profetiza tudo da vida de Jesus, até a glória que você nem sabe, ele vai deixar escrito. Muitos irmãos perguntam, pastor, lá no céu, eu vou morar no céu. Na realidade, você vai voltar para o paraíso, tá? O paraíso é o Éden. Isaías vai falar isso também. Eu vou conhecer meus parentes lá? Você tem essa curiosidade? Pois eu não vou te responder, não. Está no livro de Isaías. Há duas etapas. Uma você vai conhecer os seus parentes. A outra, a sua mente vai ser deletada, tá? Porque você imagina você estar na glória, lembrando de alguém que você ama que ficou para trás, que não entregou a vida para o Senhor. Durante um período você vai trazer à mente isso. Depois Deus vai fazer nova todas as coisas. Vou matar a sua curiosidade, senão você não vai nem dormir, né? Abre aí comigo. Isaías, abre aí. Pastor, não vou nem dormir. Não, pode dormir, eu vou falar para você hoje então. Isaías 65, 17. Isaías, vou deixar você dormir. Isaías 65, 17. Ó. Isaías 65, 17 tá ligado, você pode anotar aí, em Apocalipse 21, 1 e 2. É o que está lá. Ó. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Está aqui, ó. Não vai lembrar. Mas quando é que você não vai lembrar? É quando você subir? Não. Depois do milênio, presta atenção. Isaías vai falar de 1000 anos que vão existir depois da volta de Jesus. Depois desses 1000 anos, Deus vai fazer novo todas as coisas e vai apagar a sua mente. Aqui, ó. Não haverá mais memória. Só depois disso, tá? Vamos continuar. Então, ó, Isaías serviu ao Senhor 40 anos em plena liberdade e mais 15 sobre perseguição. Casado com a profetisa, não vou ler isso agora, porque depois nós vamos ler lá quando chegar no capítulo 8. Teve no mínimo 2 filhos, cujos nomes tinham significados proféticos para Israel. Então é interessante que ele serviu 40 anos em liberdade e 15 sobre perseguição. Os crentes não estão preparados para a perseguição que vai vir. Pastor, vai vir perseguição? Já começou de uma forma muito sutil. Nós temos pessoas hoje presas, desde o dia 8 de janeiro, né? 8, simplesmente por serem cristãos, estava lá querendo uma pauta cristã para o governo, estão em cana. Senhoras, velhinhas, com Bíblia na mão, presas. Nós temos perseguição nas faculdades, e nós temos perseguição ao redor do mundo, principalmente do Islã, que assassina cristãos. Mata para valer, né? Então, ele, 40 anos em liberdade, 15 anos sobre perseguição. Olha lá, ó. Tomara que Deus, ainda bem, se você for um vidente de Deus e ele fizer isso com você, imagina. Andou 3 anos com as nádegas de fora, misericórdia, peladaço. Já imaginou? Um cara da ascendência real, um homem de Deus pelado, com a nádega de fora. Olha, 3 anos. Porque o povo estava colocando a confiança no Egito. Ele falou, assim como eu estou com as nádegas de fora, quem colocou a confiança no Egito e o Egito também vão ficar com as nádegas de fora. Deus usava o profeta ali, ó, como modelo. Exemplo, Oséias vai lá e casa com uma prostituta. Você já pensou? Porque Deus ama Israel. E prostituição para Deus era ter outros deuses. Ele não deixou de amar o povo. E ele falou, Oséias, para o povo saber o que eu passo, vai lá e casa com a prostituta. Tem filho com ela e ama ela. Porque esse povo faz isso comigo. Embora eu tenha comprado eles, resgatado eles, eles estão prostituindo com outros deuses. Agora, no livro de Isaías, você vai conhecer um rei que ele só perde para Judas, tá? É o pior cara da Bíblia. Chama Manassés.
Não é o Manassés, filho de José, não, tá? Tem nomes que se repetem. O nome Manassés é o Senhor me fez esquecer, né? Esse rei chamado Manassés, ele é filho de um homem abençoado, um rei abençoado, chamado Ezequias. Agora o que eu vou te falar é tradição. Tradição. Segundo a tradição, tá? Escrito no livro de Flávio Josefo e no Talmude de Jerusalém, Isaías morreu cerrado vivo dentro de um tronco pelo rei Manassés. O rei não gostou da profecia, da vidência dele e mandou matar ele, cerrando ele no meio. Agora, será que essa história pode ser verdade ou é somente uma tradição? Eu não posso te afirmar 100% que isso é verdade, porque não está na Bíblia que ele morreu assim. Mas a Bíblia fala sobre heróis da fé que foram cerrados no meio. Abre aí comigo Hebreus capítulo 11, vamos lá. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Olha o verso 37 sobre esses heróis. Olha. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Aí, ó. Hebreus 11, 37. Cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Então o livro de Hebreus fala de alguém que foi cerrado pelo meio. Pode ser Isaías? Pode. Eu posso afirmar que é? Não. Porque a Bíblia não fala que é. Mas grande possibilidade? Grande possibilidade. Vamos continuar. Qual lugar que ele anunciou primeiramente as suas profecias? No reino do sul, em Judá. Junto com Miqueias, tá? Então, anunciou suas mensagens ao povo no reino de Judá e aos moradores de Jerusalém entre 742 e 687 antes de Cristo. Então, ele foi um vidente, profeta de Deus, que pregou no reino do sul aquilo que Deus mandava falar ao povo. Você também vai ver o chamado dele. Ele é um dos poucos da Bíblia que não corre do chamado, tá? Você vai ver que Moisés, Deus chama, ele fala que é pesado de língua. Ninguém sabe afirmar o que é pesado de língua. Uns dizem que ele era gago, também não pode afirmar, Moisés. Gideão era covarde. Todos eles inventam uma desculpa para não fazer aquilo que Deus mandou. Isaías, você vai ver que não. Ele não. Quando Deus chama, ele vai falar, envia a mim. Você já pensou? Um cara com posse financeira, que não precisava passar nada disso. Deus chamou. Ele obedeceu e teve que andar 3 anos de nádega de fora. Misericórdia. Vamos continuar? Ainda morreu, possivelmente. É verdade? Cerrado pelo meio. Eu falo que quem quiser ganhar a sua vida aqui na terra, vai perder ela. E quem perder por causa de Jesus vai achar. Não sou eu que estou afirmando isso. É interessante que o cristão, você está vendo Isaías aí, abriu mão de realeza, abriu mão de tudo para servir o Senhor. Quem está falando isso é Jesus. Tem cristão que não quer abrir mão de nada para servir o Senhor. Ele não consegue abrir mão nem da cervejinha dele. Mas Jesus abriu mão de tudo por você. Aonde está que você tem que abrir mão de tudo para Jesus? Abre aí, vamos dar só um parênteses para a gente continuar. Mateus capítulo 10. Mateus 10. Pastor, eu quero ser cristão e não quero abrir mão de nada. Você está no lugar errado. Está no lugar errado. Mateus 10, 36. Ó, 37. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la.
Isaías perdeu para achar. Perdeu mesmo, no sentido de tudo, tá? Tudo. Esses profetas aqui, muitos passaram muitas dificuldades. Jeremias, a história também é muito bonita. Foi massacrado Jeremias, né? E no final Deus dá a vitória para ele. Eu falo que o cristão ele tem que ler o fim da Bíblia. Não vive pelo meio, não, que você vai ter luta mesmo. Deserto, fornalha. Agora, Jesus vai passar o deserto, a fornalha com você. Mas lá no final, Apocalipse 21, já está determinada a nossa vitória. Então, seja um vencedor. Seja um mais que vencedor. Vamos continuar. Isso que você está vendo aí é o império, que vai brotar na época de Isaías, tá? Olha aqui na tela que esse império começa desse tamanhozinho. Nínive, aqui, ó, de novo, ó. Aonde Jonas foi pregar lá e estava com medo de cortar a cabeça dele aqui, ó. Então ele era primeiro esse pedacinho. Ele ampliou para esse outro verde aqui. E depois um outro imperador, chamado Tiglat-Pileser III, ampliou para isso aqui, ó. E aqui ele vai levar as tribos do norte cativa. Menos Judá, tá? Ele não vai conseguir levar Judá, mas vai levar isso tudo aqui no cativeiro, ó. O Egito, tá vendo aqui? O Egito era o império, vai levar o Egito. Vai levar as tribos do norte, vai levar tudo. Menos Judá. Vamos continuar. Olha aí que legal, você vai entender a história de Jonas agora. Você está vendo o que é isso aqui? Isso aqui é o deus peixe chamado Dagon. A palavra Dag no hebraico é peixe. Agora você vai entender por que Deus usou um peixe. Ó. Presta atenção. Ó, presta atenção aqui. Ó. Na segunda metade do século VIII, ocorreu a ascensão do Império Assírio. Tiglat-Pileser, o rei assírio, conquistou o norte da Síria e exige o pagamento de tributo às nações, inclusive de Israel, governada por Menahem, e Judá, governada por Uzias, que nós vamos aprender agora. Ou Azarias, tinha dois nomes. Presta atenção. Deus permitiu que o peixe engolisse Jonas para salvar os moradores de Nínive. Havia aqui uma tradição que o deus peixe Dagon ia vomitar um profeta. E era para todo mundo escutar aquilo que esse profeta falasse. Isso está na tradição judaica, não é Bíblia. Mas tem muito fundamento. Então, quando Jonas foi vomitado aqui, ó, a fama dele correu, que era o profeta de quem? Dagon. Era o profeta das escrituras assírias. O profeta do deus peixe. Então Deus usou de uma tradição cultural para poupar uma cidade. E essa cidade ele permitiu que sobrevivesse mais 150 anos até a Babilônia destruir Nínive, tá? Destruir o Império Assírio. Então você está vendo aqui o deus peixe, Dagon, e agora você está entendendo a história de Jonas. Por que eles não mataram Jonas? Você vai ver aqui na arqueologia, ó. Isso aqui é o Império Assírio empalando gente, ó. Cortando a cabeça aqui, ó. Tá cortando a cabeça do cara. Então o que eles faziam? Eles empalavam pessoas, colocavam na muralha, e você está vendo aqui agora, tirando a pele do cara vivo. Esse é o Império Assírio. Muito cruel. Aqui é arqueologia, aqui é um relevo desenhado da arqueologia do que eles faziam. Empalava pessoas, cortava a cabeça e tirava a pele do cara vivo. Tá? Esse é o império, por isso que Jonas recusou a pregar em Nínive. Ainda mais falar que Deus ia destruir aquele lugar. Então, o livro de Isaías, agora é teólogo que gosta dessa bobagem aí. Eu falo bobagem porque para mim isso aí não tem fundamento. Eu estou colocando porque nós estamos estudando. Eles falam que o livro de Isaías tem 3 controvérsias. Eu falo que o perigo de você não estudar a Bíblia nesses tópicos que eu falei é justamente isso que você vai ver aí agora. Errar por não conhecer as Escrituras. Então eles acham que do capítulo 1 ao 39 foi Isaías que escreveu. Do capítulo 40 ao 55 foi outro profeta sem ser Isaías. E do capítulo 56 a 66, outro profeta em outra época bem diferente. Por que eles falam isso? Porque não conhecem as Escrituras.
Não conhecem o poder de Deus. Então, dividido dessa forma. Eu não concordo com isso aí. Eu deixei para você ver como que a teologia ela é ensinada. A teologia ela é ensinada na cabeça de muitas pessoas que não conhecem toda a Escritura. Não conhece a Escritura no contexto do original, do hebraico, da arqueologia, da cultura. Então faz isso aí. Ó. Cria-se essa loucura por não conhecer. Presta atenção na tela. A possibilidade do livro de Isaías ter sido escrito por uma única pessoa entre 740 e 681 deve ser aceita, pois quando uma só pessoa copia e traduz um texto, é natural que no fim ela consiga dar coerência aos textos, fazer coligação com os textos. Nos capítulos, nas duas seções, existem palavras que atestam sua unidade, ou seja, só um escreveu Isaías, o próprio Isaías. Por exemplo, o Santo de Israel, ele usa essa palavra em 5,19 e 60,14. As vossas mãos estão cheias de sangue. Ele usa em 1,15, 59,3. Será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. E ele vai colocando aqui, ó, as repetições das mesmas frases no livro. Isso dá a entender que uma só pessoa, escreveu todo o livro. As mudanças no tema acontecem para preparar o leitor e fazer com que o mesmo entenda a mensagem. Agora nós vamos entrar no livro de Isaías. No livro dito. O que você está vendo aí na tela é uma tampa de um ossuário de mármore. Ela foi encontrada no ano de 1931 no mosteiro russo. E está escrito nessa tampa. Ali foram trazidos os ossos de Uzias, rei de Judá. Não deve ser aberto. Então isso era a tampa do ossuário do rei Uzias. Isso é arqueologia, que comprova a existência. Abre comigo o livro de Isaías, capítulo 1. Vamos lá. Isaías, capítulo 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos tempos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Não está falando Manassés não, mas Manassés também, tá? Só que ele morre no reinado de Manassés. Então ele é um vidente. Vamos continuar. Olha aqui. Então eu coloquei essa lista lá em cima. Estou colocando aqui para você Uzias, em qual lugar que ele está aqui. Ó. Quem está fazendo o plano de leitura bíblica em um ano comigo, nós paramos aqui. Ó. 2 Reis, capítulo 14, verso 20, para no reinado de Uzias. Tá? Então aqui você tem toda a sequência de reis. Ó. Até na época dos Herodes, do período que não está na sua Bíblia, né? Período intertestamentário dos Macabeus, está tudo aqui. Isso também vai estar disponível para você estudar, tá? O que você está vendo aí agora é chamado falo, ou poste-ídolo. Você já viu isso? Pastor, nunca vi isso. Na Praça 7 aqui tem um. Chama obelisco hoje. São falo. É o órgão sexual masculino que era adorado em Judá e em Israel como símbolo da fertilidade. Então o diabo ele é muito sutil. Eu fui na Turquia, Istambul, há 3 obeliscos do Egito, um do lado do outro. Representa 3 falos. Você tem em Washington, você tem na Argentina, você tem aqui na Praça 7, você tem espalhado pelo mundo todo. E o que é isso, hein? Isso são portais do inferno. São pontos de legalidade para que demônios hajam nesses lugares. Então você está vendo aí um poste ídolo. Vão comigo em Isaías 1, 2 a 4. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos,
filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Você vai ver que os reis de Israel e Judá, muitos deles, quebraram toda a idolatria de Baal. Você vai ver na época de Elias que ele mata lá os profetas. E outros reis também vão exterminar os profetas de Baal. Mas não adianta. A adoração ao poste ídolo continua. Abre comigo 1 Reis 14, 23. Hoje nós temos festa junina no nosso meio. Festa das bruxas, Halloween. Que loucura que é essa? Eu não entendo isso não. Voltando lá, ó, no meu, quem faz o plano de leitura bíblica, eu botei a deusa Juno. Para quem quer celebrar a festa junina, é a deusa Juno. Então ninguém está nem aí mais. Ó. Se é deusa Juno, Estou. Oi. Eu tô vendo isso na minha igreja, festa junina. Você vê, tá em todas. Eu não participo. Eu falei, meu Deus do céu, com bandeirinha. Bandeirinha, Narriê, Bandeirinha, tudo mais. A Narriê, foguinho. tudo Só mais. falta também. o Anarie. É, Daqui a pouco tem a dança também, não vai demorar não. misericórdia. Nós temos que voltar à prática da santidade. É só ler Efésios 2, de 1 a 4. E se você não concorda, você está errado. Jesus fala para aquela igreja, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E é o que está acontecendo. O amor de Deus é por pessoas, não por coisas. Deus ama gente. Deus não morreu por carro, por casa. Deus morreu para salvar você e toda a sua casa. Para isso que ele morreu. Para nos dar uma paz que o mundo não pode dar. Ele é o príncipe da paz. Então esse sincretismo está voltando à época de Israel. O que você está aprendendo está acontecendo hoje. Está acontecendo. Lê lá 1 Reis 14, 23. Então quem não faz um curso desse e não tem conhecimento, vai na onda. Acha que é tudo normal. E essa normatização do pecado está apagando o espírito. Porque Deus não pactua com o pecado. Não é só a festa junina. É roupas imorais, é vocabulário impróprio, é boate, é um monte de coisa, né? Bebida e por aí vai. Né? Isso está apagando o espírito nas pessoas. E esse é um perigo muito grande, porque quando a luz vai apagando, as trevas vão aumentando. Né? 1 Reis 14, 23. Porque também os de Judá, ó, isso aí você está vendo em Judá, os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos. É o que você está vendo aí, ó. Postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Então, eles queimavam incenso para essa coisa aí, adoravam, faziam oferenda. Isso vem desde Babel, da pirâmide de Babel. Essa adoração, esse culto, são demônios que ensinaram a fazer esse tipo de coisa. E isso são portais, né? Ou seja, abre a porta para que demônios passem de lá para cá. Né? Como é que você sabe disso? O mundo ele é governado, Efésios 6,12, por principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. E como que essas coisas entram em pessoas? Pontos de contato, legalidade, né? Vai entrar na pessoa. Vamos continuar. Você está vendo aí a adoração ao bezerro de ouro. Jeroboão criou essa sistemática em Israel e contaminou também o povo de Judá. Você está vendo aqui Baal, a Será, deusa e o deus pagão, né? O bezerro de ouro. Baal, marido, provedor, etc. Deusa mãe, rainha dos céus. Você vai ver que essa rainha dos céus... Você nunca viu Deus irado? Você vai ver. Vou te mostrar Deus com muita ira do povo. Por quê? Por que Deus estava com ira? A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a sua ira. Irar você pode. Você não pode dormir irado. Mas a ira de Deus, ela vai trazer uma consequência gravíssima. Porque o povo, mesmo ele mandando recado, não abandona a rainha dos céus. Né? Vamos ler Isaías 1, 5 e 6. Vamos lá. Isaías 1, 5 e 6. Por que haveis ainda de ferirdes, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã,
senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Vamos ver a rainha dos céus, que eles estavam adorando em Judá, tá? No livro de Jeremias é mais claro a adoração a essa deusa. Essa é a mesma Aparecida, tá? Com outro nome no Brasil. É a mesma entidade, né? É a mesma Diana dos Efésios, é a mesma Ísis. E ela só troca o nome. É a mesma Pombagira da Umbanda, do Candomblé. É uma entidade demoníaca que existe desde que o mundo existe. Abre comigo Jeremias 7,14. Então Deus aí, ele está bem bravo, tá? Está falando, usando o profeta Isaías para falar. Esse povo não conhece o seu possuidor, o seu dono. E será que Deus é o seu dono mesmo? Jeremias 7,14. Aliás, vamos ler do 7,16. Jeremias 7,16. Olha o que ele diz. Está falando para o profeta. Por que você acha que Jeremias é o profeta chorando? Por causa desse detalhe que você vai ler aqui. Ó. Tu, pois, não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Olha aqui. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira. Está provocando ele o quê? A ira. Hoje no nosso meio tem muita gente provocando Deus a ira. Muitos. Isso é um perigo, porque se o estupim dele estourar, eu falo, se o cara cair na mão do capeta, Deus livra ele. E se ele cair na mão de Deus, hein? Quem livra? Quem livra? Ninguém livra. Está falando aqui, ó, não ora mais não, que eu não vou te escutar. E será que no Novo Testamento tem alguma hora que Deus fala para você não orar por uma pessoa? Pastor, eu já li lá que nós devemos orar por todas as pessoas. Exceto, eu vou te falar, exceto quem? Você quer saber por quem que você nem pode orar? Não. Sabia não? Abre comigo. Será que é por macumbeiro? Não. Esse você pode orar. Feiticeiro? Pode orar. Satanista? Também pode orar. Para quem que eu não posso orar? Abre comigo 1 João, capítulo 5. Você está vendo aí que esse povo aí era o povo de Deus, estava na idolatria, né? Então vamos ver aqui. 1 João, capítulo 5, verso 16. João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que rogue. Olha aqui. Então, pecado que é para a morte, você não pode orar, não. E como é que eu vou distinguir isso, hein? Ó, a história de Israel já estou te mostrando. Você sabia que é avareza e idolatria? Que um crente avarento, você não pode nem orar para ele? Está aqui, ó. Idólatra. Crente idólatra, você não pode orar. Crente que fornica, também você não pode orar. Crente que está em adultério, também você não pode orar. Isso é pecado para a morte. Quem mais que você não pode nem comer na sua mesa? Você não pode comer. Pastor, eu posso comer com minha tia, testemunha de Jeová? Pode. Se ela não pregar para você, pode. Ah, o meu sobrinho é satanista, é pirado. Ele vem comer na minha casa. Posso comer com ele? Pode. Desde que ele não pregue satanismo para você. Você influencia ele, não ele você. Agora, com quem que você não pode nem comer? Abre comigo, 1 Coríntios. Que às vezes você está comendo e vai dançar. Não pode não. Não pode nem orar, nem comer. Vamos ver. 1 Coríntios 5,11. Ó, 1 Coríntios 5,11. Com quem você não pode comer, não deve orar, nem comer, nem nada. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, dizendo-se o quê? Irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda com mais, está aqui, ó.
idólatra, beberrão, avarento, maldizente, roubador, não coma, não ore, não perca seu tempo. Então Deus falou, o boi conhece o seu dono, mas Israel não me conhece. E será que você tem dono? Eu acho interessante um irmão, quando me pergunta muitas coisas, né? As pessoas me perguntam, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Está em 1 João 3,4. Então você tem que conhecer a Bíblia, você vai saber o que é pecado. Então vamos agora. O seu corpo é de quem? Esse corpo maravilhoso, lindo, essa pessoa linda que está aí de Jesus, de quem é esse corpo? Porque lá em Isaías ele falou, o boi conhece o seu dono, mas esse povo, meu filho, aí não me conhece não. O seu possuidor, são propriedade minha. E você sabia que você é propriedade de Jesus? Você sabia que Jesus te comprou, pagou um alto preço pela sua vida? Abre aí, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aquele povo foi comprado. O povo de Israel foi comprado. E não conhece o seu possuidor. E tem muito crente que também não conhece o possuidor, não. Porque esse corpo que está aí não pertence a você mais, mas é propriedade de Jesus. E qual que é o preço que ele pagou por você? Ele te comprou na mão do diabo, que você lê a dever de casa, Efésios 2, de 1 a 5, você era filho da ira. Filho da ira. Aí ele foi lá e te comprou, e você agora é dele. E qual que é o preço que ele pagou por você? Para você não esquecer o seu valor, né? Aquela música, quero que valorize o que você tem. Então, abre comigo 1 Pedro, capítulo 1. Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Qual sangue? O sangue de Cristo. Você tem dono e você tem que conhecer quem é o seu dono. Ele está falando para o povo de Israel, eles não me conhecem, não, parece que não conhece o possuidor, não. Até o boi conhece o dono. Mas esse povo não me conhece. Vamos lá em Isaías capítulo 1, de 7 a 9. A consequência do pecado vem consequência. A desobediência vai trazer consequência. Aqui, ó. A vossa terra está assolada, verso 7. As vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Deus permitiu que o império, a Síria, Edom, viesse sobre eles. Síria e Edom, e tem mais um povo também que vem em cima deles. E eles chegaram a ficar sitiados aí, tendo que comer carne do filho, a mulher comeu carne do filho da outra. Na época de Eliseu, estava comendo os animais, comendo tudo, por causa do pecado. Porque abandonaram a fonte de vida, abandonaram o reto caminho. Agora eu te falo, esse Deus de Israel é o mesmo seu. É o mesmo. Foi ele que enviou Jesus por nós. E por que ele está fazendo isso com esse povo, você sabe? Porque ele corrige o povo a quem ama. Não se iluda. A igreja vai entrar debaixo de correção. Não se iluda, porque Deus ama a igreja dele. E ele não vai permitir que a igreja continue descendo a ladeira, alugando templo para boate, né, os crentes levando uma vida completamente mundana. Isso vai ter uma consequência, porque nós fomos comprados por alto preço. Nós temos dono, Jesus de Nazaré. Então, abre comigo, vamos lá, até o 9. Verso 8. A filha de Sião é deixada como choça na vinha,
como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Você não pode confundir Síria com Assíria. Síria é um país. Assíria é um império. Edom é a terra de Esaú. O que detonou Judá foi Síria e os edonitas. Deus permitiu que eles fervessem em cima por causa da idolatria. Sitiaram a cidade, o Império Sírio, e eles estavam comendo, uma mulher estava comendo o filho da outra, cozinhando o filho para poder sobreviver, comeram os cavalos, só sobrou 7 cavalos na cidade. Comeram tudo, por causa do pecado, por causa de terem abandonado o Senhor, o Deus das fortalezas, o Deus dos exércitos, o Senhor. Continua, então, muitas pessoas pensam que o pecado de Sodoma e Gomorra é promiscuidade sexual que Deus destruiu. Quando fala em Sodoma para uma pessoa, ela fala, ó, isso é promiscuidade sexual. Deus foi lá e destruiu, não é só 2 cidades, não, são 5, tá? Que viraram fumaça. Sodoma, Gomorra e mais 3 viraram fumaça. A Bíblia cita Sodoma e Gomorra. Agora, qual que era o pecado de Sodoma e Gomorra? Será que era a promiscuidade sexual em primeiro lugar? Não. Antes da promiscuidade sexual, eles tinham um pecado mais grave. E esse mesmo pecado estava sendo praticado em Judá. E esse mesmo pecado está sendo praticado na igreja. Qual o pecado? Vamos ver. Ezequiel 16, 49. Nós temos que conhecer a Bíblia para não cometer os mesmos erros. Ezequiel 16, 49. Vamos ver o pecado de Sodoma. Vamos ver. Porque ele está falando aí que essa cidade ficou igual Sodoma. Eis que esta, Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba. Você conhece crente soberbo? Pastor soberbo? Aqui, ó. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas não amparou o pobre e o necessitado. Aqui, ó. Fez vista grossa para os desamparados, desabrigados e pobres. A Bíblia fala para nós cuidarmos primeiro das famílias da fé. Então, tem Bíblia de irmão que deve estar faltando página. De pastor, então, deve estar faltando muita página. Abre comigo 1 João 3,16. Eles abandonaram o amor, abandonaram Deus. Sabe o que é abandonar Deus? É abandonar você. Abandonar pessoas, você abandonou Deus, porque Deus morreu por pessoas. Então, Sodoma, qual que era o pecado? As pessoas estavam clamando comida, roupa, e eles estavam fazendo vista grossa, ó. Então, nem aí. Além da promiscuidade sexual, teve esses pecados que o clamor subiu ao céu. 1 João 3,16. Porque não há prova de amor maior do que essa, de alguém dar a vida pelo seu irmão. E ele continua. Filhinhos, ousa algum de vós ter recurso desse mundo, vê o irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração? Como pode estar nessa pessoa o amor de Deus? Filhinhos, não amemos simplesmente de fato de língua, mas de fato e de verdade. Amor na Bíblia é atitude. Se a igreja perder a atitude, o amor de Deus, ela vira Sodoma e vira Gomorra. E Deus permitiu que o inimigo viesse. Vão ler comigo Romanos 9, 29. Vão lá. Romanos 9, capítulo 9, verso 29. Vai repetir as mesmas palavras que você acabou de ler. O apóstolo Paulo tirou do livro de Isaías. Como Isaías já disse, Romanos 9, 29. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-ias tornado
como Sodoma e semelhante a Gomorra. Profeta Isaías sendo falado 300 anos depois da morte dele, ele estava sendo proclamado pela vida do apóstolo Paulo. Então, 9h30, essa primeira aula ela encerra aqui. Nós temos agora 30 minutos, caso tenha perguntas, né, sobre a aula de hoje, para serem, se você, não, pastor, não tem pergunta, eu quero sair. Pode sair, não tem problema nenhum. Thank you.